Boa noite, eu vou bem, vocês como estão? Tudo certo, tudo certo. Eu e a Marina que entramos em contato com você, só para a gente te explicar um pouquinho a dinâmica, é o Renato, que a gente elencou aqui como a pessoa que vai fazer as primeiras perguntas. A gente gostaria de pedir para você de apresentar um pouquinho a sua empresa em uns 5 a 10 minutinhos, e depois o Renato tem algumas outras questões para a gente dividir certinho as opiniões, e aí depois o grupo aqui faz algumas perguntas também para você. Legal? Se você quiser, já pode começar. Deixa eu só abrir essa apresentação aqui, assim já dá uma passada. Muito bem. Tá na praia, né, velho? Pois é, tô na praia aqui para me refrescar, porque tá muito calor. Cuidado com o tsunami aí. Pois é, não, tá tranquilo, vocês todas estão bem calminhas ali. Legal, eu vou compartilhar. Acho que alguém tem que permitir que eu compartilhe a minha tela. Só um instante, Paulo. Eu tô com inveja da praia, viu? Paulo. Não tô conseguindo. Léo, você consegue aí? Parece que eu não sou mais, não sei se eu sou host mais. É você agora. Agora sim. Agora você pode. Ok, todos conseguem ver minha tela, não? Sim. Perfeito. Então, muito bem. Bom, a Skyliner surgiu de uma ideia que eu tive alguns anos atrás, quando eu trabalhava no mundo corporativo ainda. Trabalhei quase 30 anos na área de tecnologia da informação e vinha me aproximando aí chegando num determinado momento de carreira em que eu estava querendo fazer uma transição para alguma coisa um pouco mais autônoma do que seguir no mercado corporativo. E aí comecei a buscar alternativas e o mercado de síndico profissional e resolvi, então, começar minhas pesquisas nessa área. E aí fui conversar com alguns síndicos que já faziam esse tipo de trabalho e também comecei a me candidatei a síndico do condomínio onde eu morava, enfim, para começar a adquirir um pouco de experiência. E aí montei a Skyliner e fui conduzindo meu trabalho em paralelo, tanto na área de TI quanto no mercado condominial. E aí o que a gente traz de interessante para o mercado condominial é a experiência de gestão adquirida aí nesses longos anos do mercado corporativo. Eu não gosto de dizer que condomínio é uma empresa, porque de fato não é. É o local onde as pessoas moram, onde elas têm as coisas mais caras para elas estão ali dentro do seu lar, da sua residência, mas a gente pode trazer um tanto de experiência de gestão para dentro do mercado condominial, sem encarar o condomínio como uma empresa, mas encará-lo como um local onde as pessoas moram e que precisa de um esforço de gestão razoável. E aí a gente traz credibilidade, transparência, foco em resultado, rígido controle de custos e a gente desenvolve o nosso trabalho. A gente tem um método muito claro de trabalho, onde a gente tem um entendimento da situação atual do condomínio, onde a gente inicia o trabalho. A gente aplica as técnicas de gestão que a gente possui, gestão de projetos, de processos, de pessoas e de finanças, já com um foco no mercado condominial. Organiza o trabalho de forma que faça o melhor uso dos recursos de que eles dispõem, de que os condomínios dispõem, e a gente faz isso de uma maneira bastante transparente, utilizando muito de comunicação. Eu vou até apresentar posteriormente algumas coisas relacionadas ao que a gente faz de comunicação, para que isso chegue não só ao time do conselho, mas como também a todos os demais condôminos, de que coisas estão conduzidas e de que forma dentro do condomínio. Então, aqui está um pouco da minha carreira. Hoje essa apresentação já está um pouco desatualizada, eu já estou com 54 anos, sou casado, tenho um filho. A minha formação foi em administração de empresas na Metodista, mais especificamente no mercado condominial, Shaddai Consultoria e Gabor RH, na parte de síndico profissional, e algumas das empresas onde eu fiz carreira na área de tecnologia da informação. Então, por que a gente fala, por que Skyliner? Bom, primeiro que a gente tem um método de trabalho estruturado, que a gente trabalha de uma forma bastante clara para todo mundo, tanto para o conselho quanto para os condôminos. Alinhamento entre conselho e moradores. Então, a gente vai pautar a nossa forma de gestão com aquilo que é mais importante para os condôminos e para o condomínio como um todo. Obviamente, respeitando toda a parte de convenção e etc., mas que atenda aos anseios da maioria dos condôminos e também do conselho. E a parte de comunicação, que a gente entende que é fundamental para que todo mundo esteja alinhado e sabendo o que acontece dentro do condomínio e da forma como ele está sendo gerido, já que isso está sendo feito por uma pessoa externa ao condomínio. Então, a gente faz um relatório fotográfico inicial, esse é um modelo do que a gente faz. Eu tenho aqui depois os detalhes, se vocês tiverem um tempinho para a gente mostrar, onde eu dou um diagnóstico geral do condomínio que a gente está assumindo. Então, é um relatório com muitas páginas, onde eu passo detalhadamente cada um dos espaços, cada uma das áreas, finanças, enfim.
tudo o que está relacionado com o condomínio. Isso vai sair para a gente uma planilha de ações e de recomendações daquilo que a gente para ser alinhado com o conselho em termos de prioridade daquilo que a gente precisa fazer, daquilo que eu entendi que a gente precisa fazer. E, obviamente, isso é complementado porque, por certo, tanto os condôminos quanto as pessoas que fazem parte do conselho possuem outras informações que a gente, às vezes, não consegue captar no primeiro momento, mas que complementam isso, fazem parte dessa planilha também. E a gente faz um plano de ação mês a mês, com todas as atividades que a gente vai executar ao longo do tempo, de uma maneira bastante organizada, e de forma que as pessoas saibam o que é que vai acontecer em cada momento. Eu estabeleço por contrato alçadas de gastos, então algumas pessoas têm muito receio de falar que está contratando um síndico profissional que vai ter, entre aspas, a chave do cofre do condomínio, que não é verdade. Então, por contrato, aqui é um exemplo de um condomínio em que até R$5.000 eu tenho autonomia para fazer o gasto da minha parte só, sem precisar de aprovação de mais ninguém. Isso facilita no sentido de você tocar o dia a dia do condomínio. Valores acima de R$5.000 eu já preciso de aprovação de alguns membros, de pelo menos um membro do conselho, e assim sucessivamente com valores mais expressivos. Então, de forma que isso fique muito claro que existe um controle por parte de pessoas do próprio condomínio do que é que está sendo gasto dentro do condomínio. Tem também um seguro de responsabilidade civil, né? Esse aqui é um seguro já antigo, eu preciso renovar essa apólice aqui para colocar para vocês. Mas isso também é importante, além da responsabilidade civil que existe no condomínio, eu também contrato um seguro próprio para ter esse respaldo também em qualquer eventualidade. Como todo seguro, a gente contrata para não usar. E toda a parte de comunicação a gente faz por meio de tanto de boletins impressos, quanto de e-mail, quanto de coisas publicadas na nuvem, ou no site da própria administradora, aquilo que o condomínio já tem. A gente utiliza aquilo que o condomínio já tem e incrementa algumas coisas mais que a gente entende que são importantes. Então, esse é um exemplo de como a gente usa a parte de boletins e comunicação. E qual que é o nosso propósito, né? É o bem-estar do condômino dentro do condomínio. Então, quando o condômino chega lá, ele quer ver as coisas funcionando. Ele quer que as coisas estejam limpas, ele quer que o elevador funcione, que não tenha nenhuma lâmpada queimada, que ele possa usufruir das amenidades que o condomínio dispõe. Então, que ele vá à academia, que a esteira esteja funcionando, que ele vá à piscina, a piscina esteja limpa. E que ele perceba que o seu patrimônio está sendo bem cuidado. E tudo isso de uma maneira que a gente mantém as finanças sob controle. Então, não vale a pena falar, eu consigo te entregar tudo isso, mas eu vou gastar de maneira desordenada. Não, a gente entende que tem que fazer tudo isso de uma maneira controlada em termos financeiros. Então, o que a gente faz na prática, né? São visitas semanais, e isso vai de condomínio para condomínio, a gente faz acompanhamento dos trabalhos, junto com a zeladoria ou gerência predial, depende do tipo de condomínio que a gente tem, e faz atendimento a condôminos, observa tudo que está acontecendo dentro do condomínio, faz a orientação dos trabalhos, e faz esse acompanhamento da rotina do condomínio, né, no dia a dia. Então, linhas gerais, essa é a nossa forma de atuação, né? Acho que talvez agora fique mais, pelo menos, deu para ter uma ideia como a Skyliner funciona, e eu fico à disposição das perguntas de vocês. Eu tenho mais algum material se vocês tiverem. Acho que à medida que a gente for conversando, talvez eu possa ir utilizando e exemplificando essas questões. Legal, Paulo. Obrigado pela apresentação inicial. Foi útil ter algumas dessas informações logo de cara. Já responde algumas das perguntas que nós temos. Perfeito. A ideia aqui é que a gente consiga ser bastante objetivo mesmo Vamos lá. tanto nas perguntas quanto nas respostas. E aí, no final, se isso eventualmente gerar algumas dúvidas ou comentários, se tem mais participantes também vão ficar à vontade para falar. Mas é que a gente não se estenda muito, não, tá? Perfeito. Hoje, quantos condomínios você tem em sindicância? Hoje eu estou atuando em 2 condomínios. Eu tenho um condomínio aqui na Vila Mariana, um condomínio de 2 torres, 184 unidades, e um condomínio ali no Jardim Cordeiro, próximo da Vicente Hall, um condomínio de 10 casas de alto padrão. São distintas, mas cada um com as suas particularidades. Legal. Mas eu já atuei em condomínios de maior porte também, como o Pátio Catalunha em São Caetano, que eram 8 torres com 700 unidades. Fui síndico lá por 2 mandatos. E ainda era na época que eu atuava na área de TI, e acabei tendo que me desligar de lá por conta de um projeto que eu ia conduzir fora do estado de São Paulo, e aí não conseguiria conduzir as 2 atividades em paralelo. Hoje eu não atuo mais na área de TI, já desde 2017 eu estou me dedicando única e exclusivamente à área de sindicância. Perfeito, claríssimo. Dessas unidades, desses empreendimentos que você tem em sindicância, em qual você está mais tempo e quanto tempo? Então, o condomínio que eu estou mais tempo é o Lunic, que é esse condomínio de casas. Eu estou lá há 7 anos, mais ou menos. E eu venho conduzindo esse trabalho lá desde há mais ou menos uns 7 anos, que eu venho sendo reeleito sistematicamente, né? No Soleil da Vila Mariana, que é esse condomínio aqui da Vila Mariana, acabei de ser reeleito agora em setembro, quando a gente fez a nova
a Assembleia, era para ter sido feito em março de 2020, não foi feito por conta da pandemia. Então a gente postergou isso para outubro e eu fui reeleito lá com 90% dos votos dos participantes da Assembleia e tinha bastante gente participando dessa Assembleia em função de ter sido feita uma Assembleia virtual, né, o que dá bastante a dimensão de quão satisfeito o pessoal ficou com o trabalho que a gente desenvolveu lá. Legal, que bom. Bom, parabéns por isso. Obrigado. Hoje, como é que você toca a dinâmica de visitas? A gente vê, né? A gente trabalha em diversas empresas, tem horas, tem frequência. Como é que você enxerga isso? Então, na proposta que eu mandei, eu coloquei para conduzir as rotinas do condomínio. Então, é isso que deve constar em contrato. Em geral, essas visitas giram em torno de 2 horas, 3 horas, em torno desse tempo. Obviamente que no início a gente tem uma dedicação um pouco maior até para que eu possa conhecer o empreendimento, o condomínio e consiga estabelecer a minha rotina de trabalho. Mas uma vez que isso entrar num determinado regime, esse tipo de quantidade de visitas eu entendo que é a quantidade necessária para um empreendimento do tamanho de vocês. Ou seja, com 3 visitas semanais eu consigo acompanhar o que está acontecendo dentro do condomínio, como se eu estivesse ali dia sim, dia não, sabendo o que está acontecendo e dando as diretrizes e fazendo um acompanhamento bastante próximo do que acontece dentro do condomínio e dando as diretrizes necessárias para o andamento dos trabalhos. Legal. Você tem custo adicional por assembleia extraordinária? Tem um custo adicional, eu não lembro exatamente qual foi o valor que eu coloquei na proposta de vocês, mas é alguma coisa em torno entre 300 e 500 reais. E provavelmente tem uma assembleia, uma AGO e uma AGE gratuita. E a partir daí você teria um custo adicional. Legal. Somente a partir da segunda AGE. Só para explicar por que a pergunta, apesar da proposta, todos nós tivemos acesso à proposta aqui, a gente está gravando aqui, nem tivemos ter avisado antes. Sim. Caso algum outro condomínio queira Sem ver, problema. só para a gente poder, todos eles vão ter acesso, até que a gente consiga fazer tudo isso com bastante transparência aqui, tá? Sim, e assim, vamos pensar da seguinte forma, se tiver alguma coisa escrita na proposta diferente do que eu estou falando aqui, vale o que eu estou falando aqui. Então é uma AGO e uma AGE incluídas nos honorários. Só a partir de uma segunda AGE. Legal. Obrigado. No caso de dúvida, a gente também pode tratar, esclarecer, chegar no melhor formato. Perfeito. Como é que você vê assembleia em formato digital? Então, eu acho que em função da pandemia foi uma coisa que foi necessária de se fazer e é uma coisa com a qual a maioria das pessoas já está mais habituada em função da própria dinâmica de trabalho. Então, muita gente teve que passar a fazer home office e passar a participar de reuniões virtuais. Isso meio que incorporou dentro do dia a dia das pessoas. E hoje, participar de uma reunião como essa, ela é meio que meio natural. As pessoas encaram isso de uma maneira bastante tranquila. E eu vejo isso como uma coisa bastante positiva no sentido de que a gente acaba tendo um quórum maior de gente participando nesse tipo de assembleia, trazendo atividades que são tomadas dentro das assembleias, porque você tem mais gente participando. Então eu acho que é uma ótima prática para ser adotada. Legal, claríssimo. A gente tem aqui, você vê, o nosso condomínio é grande, tem mais de 350 unidades, ele tem muitas áreas, e aí acontece de tudo, né? Tem regras, não necessariamente são cumpridas, o pessoal tem cachorro, faz necessidade no jardim, a coisa toda. A gente tem regras em relação a isso. Eventualmente elas não são cumpridas. Como é que você enxerga uma posição em relação à aplicação de advertência multa? Você tende a ser mais complacente, no sentido do que costuma chamar de bom senso? Você tende a ser mais rígido, no sentido do cumprimento claro das regras? Então, eu gosto de conduzir as coisas de uma forma que o condomínio não vire entre aspas, um quartel-general em que as pessoas tenham que seguir uma ordem. Por outro lado, eu sei que quando um condômino infringe uma regra, ele está infringindo também o direito dos outros 350. Então eu procuro, dentro de um certo bom senso, entender o que é que foi que aconteceu naquela situação específica e ver qual é o malefício que a gente está causando para os outros 350 e aplicar advertência ou multa de acordo com o tipo de infração que foi cometida. Então, a gente tem que, eu acho que entender um pouco do contexto e tomar uma atitude que não prejudique os demais condôminos em função, sei lá, de um cachorro que sistematicamente faz as necessidades fora do local e que o dono não recolhe as fezes, coisa desse tipo. Claríssimo. Legal. Como é que as pessoas acessam você? Canais de atendimento, SLA, você tem alguma estrutura, um método nesse? Um canal de WhatsApp com o grupo do corpo diretivo, e aí atendo em geral, de segunda a sexta ou em emergências nos finais de semana e feriados e fora de horário comercial, né, o grupo de WhatsApp com o conselho. Para os condôminos, eu normalmente disponibilizo o endereço de e-mail específico para onde ele vai direcionar suas questões e que, em geral, eu respondo em 24 horas. Então, 24 horas úteis. Então, se ele me mandar na sexta-feira às 17h50, eu vou responder na segunda até às 17h50. Então,
esse é o tipo de atendimento que eu disponibilizo para os condomínios. Nos casos de emergência, então, ou o conselho, ou portaria, ou zelador, ou gerente predial, tem o meu telefone pessoal e me acionam em qualquer emergência a minha intervenção. Então, sei lá, um vazamento, alguma ocorrência mais grave que requer a minha intervenção, isso eu estou acessível e disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Já fiz atendimento de madrugada, já fiz atendimento 1º de janeiro, enfim, isso faz parte da rotina de um síndico profissional. Mas o atendimento, em geral, é grupo de WhatsApp com o conselho em horário comercial e e-mail com os condôminos com 24 horas de SLA para resposta. Legal. Sobre o seguinte tópico, né, que é indicadores de gestão, tanto das demandas quanto do andamento das atividades. Você mostrou lá na sua apresentação um plano, né, que ele tem uma visão que parece ser um pouco mais sua. Qual método ou ferramenta você tem para registrar e garantir isso, esquecer as solicitações? Tá. Imagina, um número grande, um monte de gente, um monte de coisa acontece. E também dar visibilidade para as pessoas sobre o andamento das solicitações. Legal. Então, eu queria voltar aqui a compartilhar 2 coisas com vocês. Uma delas é essa planilha que eu tenho aqui, que eu chamei de controle periódico, onde estão mapeadas todas ou a grande maioria das atividades recorrentes do condomínio. Então, eu tenho as coisas desde de AVCB, dedetização, limpeza de reservatório, brigada de incêndio, recarga de extintores, seguro. Eu tenho aqui listado, para este condomínio, para o Soleil da Vila Mariana, 48 atividades, com as suas respectivas periodicidades, né? Quando elas acontecem, o anual, quinquenal, ou semestral, ou anual, ou mensal. E aqui eu tenho isso distribuído dos meses, quando é que elas são executadas, né? Aquelas que requerem cotação, eu tenho a cotação registrada quando eu preciso começar a execução da cotação, para que eu tenha isso tudo já determinado para fazer a execução no mês em que ela precisa ser executada. E depois eu separo isso mês a mês com as datas efetivas em que elas vão acontecer. Então, isso é uma planilha, isso eu vou replicando mês a mês com todas as atividades daquele mês. E uma outra ferramenta que eu passei a utilizar é o Trello. Então, eu pego esta planilha, e aí eu crio um quadro aqui que se chama Janeiro. Então, eu pego todas as atividades que eu tenho lá em janeiro e lanço aqui no Afazer com as suas respectivas datas de execução, quem é o responsável, etc. À medida que isso aqui começa a ser executado, ou está na data de andamento. Então, eu tenho algumas atividades aqui que estão acontecendo ao longo do mês de janeiro, com seus respectivos responsáveis. E quando essa atividade é concluída, ela vem para o quadro de concluído, com a sua respectiva data de execução e as observações necessárias. Isso aqui eu consigo dar visibilidade para todo mundo que quer acompanhar o que está acontecendo dentro do condomínio. Então, novas demandas que vão surgindo, eu vou lançando aqui no Trello. Então, por exemplo, uma coisa que você não vai encontrar na planilha é, por exemplo, a retirada da parte externa da tomada da garagem do 52A. Então, isso não é uma atividade recorrente, foi uma atividade que surgiu ao longo do tempo, só que eu preciso executar. Então, eu lancei aqui e ela tem uma data de execução. Eu sei, com essa barrinha aqui, a que ela se refere a Torre A, eu sei que é o James Andrade que é o responsável por ela e a data que ele deve executar. Então, por meio do Trello, eu consigo fazer esse acompanhamento e dar visibilidade do que está acontecendo dentro do condomínio. Então, das duas, uma. Eu falo assim, a minha atividade não está registrada aqui. A gente vem e registra. Ou a minha atividade está registrada aqui e está em andamento. E aí, a hora que eu venho dentro da atividade, dentro do quadro, eu tenho uma porção de informações que eu posso complementar, de passar informações para os condôminos de forma que eles consigam também saber o que é que está acontecendo. Então, essa é a ferramenta que eu tenho utilizado para fazer esse tipo de controle e para que a gente dê visibilidade no que é que está acontecendo dentro do condomínio. Claríssimo. Obrigado. Tem mais 2 perguntas só. Antes de não aprender demais. Aqui é mais para entender o que você pensa, tá? De uma situação. Aqui no condomínio, a gente tem um zelador / gerente predial que está contratado CLT pelo próprio condomínio. Sim. Que ele mora no condomínio. Tá. Como é que você vê? Qual é a tua visão? Pode até opinar, se quiser, a respeito desse modelo. Acha adequado, inadequado? Como é que você enxerga? Eu acho que assim, que é fundamental que o condomínio tenha pelo menos um funcionário que seja funcionário do condomínio. Porque eu digo, essa é a pessoa que a gente tem que fazer vestir a camisa do condomínio. Então, esse é o cara que é 100% o condomínio. Ele é o que vai controlar as terceirizadas, é ele que vai se relacionar com os condôminos, é ele que vai fazer o
meio de campo com empresas prestadoras de serviço, de manutenção, de bombas, de elevadores, etc. Então, é ele que vai garantir que as coisas estejam sendo entregues para o condomínio de acordo com aquilo que o condomínio contratou. Então, ele meio que se sente parte do condomínio. Ele é o representante do condomínio. E ele, por ser um funcionário, vai ter que ter esse tipo de accountability, né? É um cara que veste a camisa e fala, não, isso aqui é meu, esse condomínio eu tenho que fazer ele funcionar para esse grupo de condôminos. Então, eu acho que é fundamental que exista pelo menos um funcionário como sendo CLT do condomínio. Até porque, se você trocar a terceirizado, se você trocar o síndico profissional, você continua mantendo o histórico dentro de pelo menos uma pessoa tem histórico do que é que está acontecendo dentro do condomínio. Quanto a morar ou não dentro do condomínio, aí é uma questão já mais local. Em alguns lugares, assim, eu não me lembro de ter nenhum local onde eu tivesse gerente predial morando no condomínio. Mas, de uma certa forma, se ele for uma pessoa muito discreta e muito sabedor de quais são os locais por onde ele circula, quem ele recebe, de que forma ele recebe, eu acho que a coisa funciona. Mas depende um pouco talvez de orientação e de quão discreto essa pessoa é. Ok. Para mim a resposta está clara. Uma última pergunta aqui, das que a gente tinha programado. Das experiências que você já teve com sindicância profissional, qual foi o caso mais desafiador que você já precisou lidar? E você conta um pouco do desafio, como lidou com ele, como foi o desfecho? Eu acho que o caso que eu tive que lidar foi a reforma da quadra do Soleil da Vila Mariana. Então, o Soleil da Vila Mariana tinha a sua quadra já bastante desgastada por conta do uso ao longo dos anos. Tinha em torno de 7, 8 anos de uso sem que a quadra tivesse sido reformada. Já havia sido deliberado em assembleia com alocação de verba, com escolha de fornecedores há mais de 2 anos quando eu assumi. Então, já tinha sido aprovado em assembleia, já tinha verba destinada, já tinha fornecedor escolhido. Por que isso não acontecia? Então, tinha uma série de entraves internos de gente que era a favor, de gente que era contra, e que a coisa acabava não caminhando. Tinha um pessoal que tinha o anseio de fazer uma ampliação da quadra. A ampliação da quadra demandava a remoção de algumas árvores e, portanto, autorização da prefeitura no DEPAV para que fosse feita uma compensação ambiental. Enfim, quando eu assumi esse condomínio, nós entramos com um processo junto ao DEPAV, para ver quais eram as implicações que a gente teria para fazer a ampliação da quadra com as respectivas readequações do plantio de árvores, enfim, da compensação ambiental. E a gente acabou entendendo que o custo que a gente teria em termos de fazer toda a movimentação e o tempo que isso demandaria não ia justificar o tamanho que seria agregado à quadra em termos de benefício, em termos de espaço. E voltamos para uma assembleia e voltamos a deliberar que a quadra seria somente reformada e não seria ampliada. Mas isso nos levou quase 1 ano. E aí, quando a gente, de fato, voltou a conversar com os fornecedores que já tinham sido negociados há mais de 2 anos atrás, retomamos todo o processo de negociação e, enfim, recomeçamos o processo de reforma da quadra. E isso também nos tomou ali mais em torno de uns 6 meses até que a quadra fosse completamente reformada. Mas, enfim, a quadra foi entregue de uma maneira muito legal. Foi muito bacana o processo todo. Depois que a gente conseguiu atravessar esse processo, que parte era burocrático, porque lidava com órgãos ambientais, com prefeitura. Uma boa parte era uma política interna dentro do próprio condomínio, que a gente teve que conseguir costurar alguns acordos de uma maneira adequada para que isso caminhasse, fosse aprovado e a gente conseguisse entregar aquilo que o condomínio, que a grande maioria do condomínio desejava. Então, só rapidamente a título de exemplo, eu queria só compartilhar com vocês como é que a gente estava com essa quadra e como ela ficou. Então, nessa imagem de cima aqui, eram as condições em que a gente encontrou a quadra. Isso é parte do relatório fotográfico que eu comentei com vocês. Então, eu faço um apanhado geral de todos os locais, e aqui estava a quadra, como é que a gente encontrou. E ao final, a gente acabou entregando essa quadra de uma maneira muito diferente. Estou só achando aqui exatamente que local que ela está. Aqui. Vocês conseguem ver esse slide? Então, essa é a quadra, o antes e depois. Então, a quadra foi como ela estava antes e como é que a gente entregou. Uma quadra completamente reformada, com rede, com tabelas novas, com bebedouros novos, enfim. Então, foi um processo longo, mas foi um processo desafiador e muito recompensador quando a gente vê a quadra como ela está hoje. Legal.
Bom, obrigado pelas respostas, Paulo. Para mim foram claras. Alguém mais tem perguntas adicionais ou outro comentário? Eu tenho duas bem rápidas. Sua equipe é só você hoje, você tem mais gente? E se você já teve que lidar com algum caso de garantia da construtora? E a terceira, rapidinho, se você tem alguma administradora de preferência. Tá. Então, vou começar pela última. Eu não tenho administradora de preferência, não faço parceria com a administradora. Já trabalham. Se eventualmente eu identifico alguma necessidade de troca ou alguma coisa relacionada, isso vai para o conselho para que a gente discuta e veja qual é a melhor opção para aquele condomínio. Então, não tenho preferência por administradora. A minha equipe, na verdade, sou eu e mais uma sócia. A minha sócia é minha irmã. Ela trabalha muito no back-office, no auxílio nas minhas atividades e na cobertura de alguma eventualidade de eu não poder estar presente. Então, por exemplo, eu também preciso sair de férias um pouquinho por ano, né? Então, nesse período, quem cobre a minha presença no condomínio é a minha irmã. Ela, obviamente, está acompanhando as coisas mais à distância, mas sabe o que é que está acontecendo. E a outra pergunta foi sobre garantias, né? Com a construtora. Caso de ter que fazer, de acionar garantias com a construtora. Então, o que, em geral, a gente faz antes do vencimento dos 5 anos, a nossa recomendação é a contratação de um perito para que faça uma revisão de todos os itens do condomínio que, eventualmente, possam estar apresentando algum vício construtivo. Esse perito vai fazer esse laudo, vai recolher uma RT e a gente apresenta isso para a construtora. Isso tem um peso significativamente maior do que a minha opinião como síndico administrador de empresas. Por quê? Porque vai um engenheiro que vai conversar com o engenheiro da construtora de igual para igual, falando, olha, esta viga aqui tem um defeito XYZ e que está demonstrado aqui neste laudo por meio destas fotos. Então, as construtoras, em geral, têm a tendência de atender isso de uma maneira muito mais amistosa, né, e racional, porque sabe que você não está emitindo uma opinião, tem um laudo que embasa aquilo que você está pedindo. Né? Eu já tive essa experiência com alguns empreendimentos, com algumas construtoras e com bastante êxito. Né? Então, tanto o Pátio Catalunha lá em São Caetano, a gente conseguiu que eles refizessem a quadra toda. Né? Então, a quadra começou a apresentar alguns problemas de destacamento do revestimento. Isso, eles alegavam mau uso e, por meio da contratação de um perito, isso foi provado que era um vício construtivo e eles refizeram toda a quadra. Isso só para ser um exemplo, né? De novo a quadra. Claro, claríssimo. Responda a sua pergunta, não? Beleza. Alguém mais tem questões? Não. Acho que tá bem claro, bem explanado. Também acho. Pelas respostas todas e a gente entra em contato com vocês. Perfeito. Eu agradeço a Obrigada, oportunidade Paulo. aí. Permaneço à disposição de Boa vocês. noite, obrigado. Eu que agradeço. Permaneço à disposição de vocês. Qualquer outra dúvida pode me endereçar por WhatsApp, e-mail, e eu vou ter o maior prazer em responder. Combinado. Valeu, obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa sexta. Bom final de semana. Obrigado.